Alô, alô, alô. Se você olha pra mim, alô pessoal, vocês estão me ouvindo aí? Alguém dá um sinal de joinha assim pra eu saber se vocês estão me ouvindo. Olha, Ivone, Bia. Ei, Bia, minha sobrinha, que lindeza. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Alguém dá um joinha assim, ó, para eu saber se vocês estão me ouvindo. Valeu, Bia, obrigado. Obrigado, Jenny também tá aí. Que lindeza, Ivone. Olha a Giz, gente. Jackson, meu pai, também tá aí. Olha, Vanessa, Roberta. Nossa, gente, quanta gente legal. Obrigado pela presença de vocês nessa nossa primeira live da Escola de Canto e Consciência Corporal Rubens Aredes. O som tá ótimo, obrigado, Giz. Se você olha pra mim, ei, Renata, se me dá atenção, eu me desmancho suave, nuvem no avião. Ei, Fernanda, se você toca em mim, alaúde de emoção, eu me derreto suave, neve no vulcão. Himalaia e Meneu, esse homem nu sou eu, olhos de contemplação. Inca, Maia, Pigmeu, minha tribo me perdeu quando entrei no templo da paixão. Himalaia e Meneu, esse homem nu sou eu, olhos de contemplação. Inca, Maia, Pigmeu, minha tribo me perdeu quando entrei no templo da paixão. Ô, gente, muito obrigado. Rafael Moura. Olha a Senita. Ei, Senita. Luciana. Pessoal, muito obrigado. Ei, William. Ó, William, ó, tô precisando dar uma recortadinha aqui, ó. Ei, pessoal, muito bom vocês estarem aqui. Muito obrigado pela presença, pela participação de vocês. Hoje, a nossa live vai falar sobre a saúde da voz.
eu resolvi fazer essa live com uma estratégia para a gente poder driblar as dificuldades que esse isolamento social coloca para a gente, que a quarentena está colocando para a gente, em especial para as atividades da Escola de Canto e Consciência Corporal Rubens Aredes. O programa de aulas do módulo 1 do curso, todo semestre eu prevejo uma palestra com a minha fonoaudióloga que cuida da minha voz, Cláudia Ligock, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa fantástica, já tem muitos anos que a gente trabalha junto, que ela cuida da minha voz, e todo ano, todo semestre, que tem o módulo 1 do curso, uma aula, na verdade, uma palestra dela sobre cuidados com a voz e a importância do trabalho fonoaudiológico para quem quer cantar, seja quem quer cantar profissionalmente, seja quem quer cantar por lazer, por bem-estar, por prazer, né? E nós estamos aqui rebolando, dando um jeito de manter as atividades da escola. Para quem ainda não viu, eu estou produzindo videoaulas, está tudo no meu canal do YouTube. Vocês podem ir lá no canal do YouTube, já tem 5 videoaulas produzidas. Além das videoaulas, a gente também está fazendo aulas online com a turma. Agora, mais recentemente, eu comecei a fazer aula com 1 por 1, online também com os meus alunos. E agora, essa live super bem-vinda, super maravilhosa, com a minha fono, que eu costumo chamar de Fono Maravilha, que cuida muito bem de mim. Eu tenho muito prazer de ver que a partir de mim ela se tornou fonoaudióloga de vários cantores e cantoras do Carnaval de BH. Isso é muito bom, dá muito prazer saber disso. E queria convidar aqui a Cláudia Ligock para entrar, para a gente bater um papo sobre saúde vocal. Vem, Claudinha, cadê você? Ei, Neise, que saudade! Estou convidando a Cláudia, gente, para entrar. Vem, Claudinha! Claudinha, estamos aguardando ela. Gente, a Cláudia, eu conheci ela, foi assim, contar para vocês. Eu estava fazendo um show do Então Brilha, lá na Serraria Souza Pinto. A Serraria Souza Pinto estava lotada. E foi um show super legal, super gostoso de fazer. E tempos depois, a Cláudia fez um contato comigo. Ei, Neise, beijo para você também. Olha, a Carla tá aí. Bruna, que delícia, gente. Tempos depois, a Cláudia fez contato comigo, perguntando se eu conhecia o trabalho dela. E o trabalho não apenas dela, mas o trabalho de fonoaudiologia voltado para o condicionamento vocal e o preparo vocal de cantores. Porque para mim, até então, a fonoaudiologia era assim, fiquei rouco, vou na fono. Né? E a Cláudia me apresentou um outro trabalho. Ei, Cláudia, olha ela aí, a Cláudia chegou. Ei, gente, tudo bem? Cláudia? Boa noite. Tudo bem? Eu tô ótimo, graças a Deus, e você? Tudo bem, tô vendo várias pessoas conhecidas aqui entrando. Que coisa boa. E as pessoas novas também, né? Sempre bom conhecer gente. Rubens, eu quero muito agradecer esse convite e essa iniciativa para a live. E vamos aí, né? Trabalhar com esse pessoal. Cláudia, eu estava contando para a turma, antes de você entrar, que quando eu te conheci, você me apresentou um lado da fonoaudiologia que eu não conhecia, né? Porque até então, por mais que eu já tivesse passado por vários professores de canto e tivesse me tornado professor de canto e fosse cantor profissional, a fonoaudiologia para mim estava sempre naquele lugar de, né? Ai, fiquei rouco, ai, acho que estou com calo na prega vocal, preciso ir na fono, né? E você me mostrou que não é muito bem por aí. Inclusive, gente, a Claudinha mudou a minha vida e meu trabalho vocal, mas eu gostaria, Cláudia, de antes de a gente entrar nesse assunto, pedir que você contasse para o pessoal um pouco da sua trajetória. Eu sei que você é formada em fono na USP. Como é que é isso? Conta pra gente. Não. Então, na verdade... não é na USP, não? Não é na USP. Então, eu sou paulista,
Não dá para perceber pelo sotaque, não, né? Nem para perceber, nem Não, nem um paulista. pouquinho. Não, nem um pouquinho. Então, eu sou paulista, aí eu moro aqui em Belo Horizonte e trabalho como fonoaudióloga aqui desde 2005. Então, eu vim, dei aula num centro universitário aqui durante muitos anos e tudo mais. E depois que eu saí, eu incrementei as minhas atividades enquanto fonoaudióloga, eu faço várias atividades, então eu trabalho com algumas áreas da fonoaudiologia e com a voz eu trabalho desde que eu me formei, a minha especialização e a minha dissertação de mestrado são na área de voz e tudo. Eu fiz São Camilo de São Paulo, eu estudei no Centro Universitário de São Camilo, mas boa parte da minha pós-graduação foi na Escola Paulista de Medicina. Fiz Santa Casa de São Paulo também, enfim, tem toda uma trajetória aí. E então, assim, eu sempre trabalhei com voz. Eu não dava aula na área de voz, mas eu sempre trabalhei com voz. E eu sempre gostei muito tanto da voz clínica, mas a voz profissional sempre foi a minha paixão, assim. Não, quando eu falo de voz profissional, não só com cantores, na verdade, então com todas as pessoas que usam a voz profissionalmente, né? E aí, dentro dessa minha trajetória, nós nos conhecemos, né? Não só você, como outros cantores também. Enfim, eu trabalho com atores, com locutores, com professores, enfim, com todos os profissionais da voz e tudo. E aí eu tive, então, a felicidade de ter você no meu caminho e outras pessoas maravilhosas também. Algumas estão até aqui também, eu estou vendo que está aí acompanhando. E desde então a gente vem trabalhando essa mudança de paradigma, né? Eu vi um pouco o começo do que você estava dizendo, peguei um pedaço, porque uma parte eu estava tentando ver luz e posicionamento aqui, e eu vi que você disse para as pessoas, na verdade, que o paradigma anterior era muito voltado para as lesões e para quando a pessoa já tinha um problema vocal. Infelizmente, essa ainda é uma realidade, mas que vem diminuindo muito, né? Então, hoje a gente tem um conhecimento diferente disso, e aí eu tive a felicidade de te mostrar um pouco desse caminho, né, e tudo. E aí a gente vem trabalhando junto, já tem um tempo, 2 carnavais, né, que a gente vem trabalhando aí e tudo mais. Então, eu acho que a gente vai falar um pouquinho disso também, né, aqui na live. Daqui a pouco também, eu acho que a Renata vai entrar para falar um pouquinho da parte da audição e da voz, né? Eu vou ter que sair quando a Renata entrar, mas convidei a Renata Jacques também para participar dessa conversa com a gente, para falar um pouco também da audição, porque não é só a voz, né? No profissional da voz, na verdade em todas as pessoas, mas aqui a gente está falando muito especificamente para profissional da voz, a parte da audição e da proteção auditiva é muito importante. Então, eu estou esperando aí também a Renata entrar para a gente poder conversar um pouquinho. A Renata já entrou, eu já tinha visto ela. Gente, para quem não conhece, a Renata Jacques também é fonoaudióloga e ela faz um trabalho mais específico com o ouvido, com a audição, e que é uma coisa que nós vamos falar hoje também. Num dado momento, nós vamos chamar a Renata para falar um pouquinho sobre a saúde da audição, como ela é importante para a gente. Ainda mais no contexto de carnaval, né, Cláudia? Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso, né? Isso, exatamente. Mas vamos lá. Claudinha, eu queria que você contasse para a gente um pouco, já que a gente entrou nesse assunto dessa mudança de paradigma, né, que antes a fonoaudiologia era uma coisa entendida como algo mais voltado para a saúde no sentido restrito, né, da palavra saúde, que ignora a ideia de bem-estar, né? Ignora a ideia de plenitude do corpo, mas que pensa a saúde como tratamento de doença, né? O contrário de doença. Então, tive uma lesão na voz, procuro uma fono, né? A gente estava falando dessa mudança de paradigma e de uma outra perspectiva com qual as pessoas podem olhar para a fonoaudiologia, que é um olhar que você me apresentou e que mais cedo eu falei que mudou bastante a minha vida, a minha carreira, meu percurso profissional. E nesse sentido, eu queria que você contasse para a gente qual que é a importância do trabalho de condicionamento e preparo vocal para quem quer cantar, para quem quer usar a voz profissionalmente.
Isso, para cantar e para usar a voz profissionalmente. Então, dentro dessa questão do paradigma, né, na verdade, nós temos no Brasil ainda um modelo muito médico-centrado e também um modelo muito clínico, né? Então, até pouquíssimo tempo atrás, a visão ela era muito clínica e muito médico-centrada. O que isso quer dizer? Na verdade, o profissional da voz vinha ao fonoaudiólogo normalmente por indicação de um médico, né? Ele sentia alguma alteração na sua qualidade de voz ou na sua sensação, né? Eu vou falar um pouquinho disso também, que não é só a distorção, a alteração da voz que caracteriza uma alteração vocal. Mas quando a pessoa percebia algum tipo de alteração, ela ia ao médico, fazia um exame e tudo, e normalmente ficava vinculada à indicação ou não indicação desse médico a um fonoaudiólogo, né? E hoje, graças a Deus, a gente tem um entendimento multiprofissional, onde a gente trabalha como uma engrenagem e não mais nesse modelo tão médico-centrado. Ele é parte fundamental desse trabalho, mas não parte só dele, né? Então, isso também veio do próprio conhecimento. Então, aqui no Brasil, nós temos equipes de fonoaudiólogos pesquisadores que trabalham muito com essa parte do conhecimento da fisiologia do exercício, do conhecimento da diferença de um profissional da voz e de um cantor de alta demanda e tudo mais, de um falante normal e tudo mais. Então, a gente tem que agradecer também essas pessoas que, por conta das suas pesquisas e dos seus estudos, levaram a gente por esse caminho. Muito bem, então, nós também temos a difusão do trabalho do fonoaudiólogo, que não é só pesquisador, mas que no dia a dia vem trabalhando com essa classe de pessoas que é diferenciado do falante normal, né? Então, o profissional da voz, sobretudo os cantores de alta performance, que eu vou explicar o que são esses cantores de alta performance, eles são uma população diferenciada do ponto de vista fisiológico, eles têm uma demanda diferente, né? Então, essas pessoas nós entendemos como se fosse fazendo uma analogia com atletas da voz, porque a demanda é muito grande, né? Em termos de frequência, de intensidade, de demanda física, né? Então, quando a gente fala disso, não é só cantor de bloco, apesar de você ser um cantor, né, de bloco, que canta músicas que têm uma energia muito grande, mas isso para cantores de alta performance são cantores líricos, são cantores de belters, né, cantores de axé, enfim, de sertanejo e tudo mais. Então, alguns estilos eles demandam muito. E hoje a gente, então, com esse conhecimento, começou a voltar o nosso olhar para a preparação e para a prevenção. Ou seja, a gente não espera que a pessoa tenha uma alteração vocal para vir fazer um trabalho. Mas aí a gente tem uma diferença. Quando a pessoa já tem uma alteração vocal instalada, a gente trabalha na reabilitação. Então, a gente vai reabilitar aquela pessoa, seja por uma lesão músculo-esquelética ou por uma lesão de mucosa propriamente dita. Mas no caso quando a gente faz um trabalho de preparação, a gente trabalha o condicionamento corporal. E o nosso condicionamento, quando a gente fala de atleta, por exemplo, a gente não vê atletas, jogadores de futebol, corredores, tenistas, enfim, ou dançarinos, quem quer que seja que use o seu corpo, simplesmente indo lá no dia da sua atividade, desempenhando aquela atividade. Tem todo um trabalho anterior. Então, daí que vem o nosso trabalho, né, Rubens, que você pode contar um pouquinho, que a gente veio fazendo todo um trabalho durante o ano inteiro, para que, quando aumentem as demandas de show, no caso, né, de você que trabalha com os blocos e com os shows voltados para isso, para que o corpo esteja condicionado, porque o nosso corpo ele leva um tempo para sofrer uma modificação, para o cérebro fazer uma nova modulação e um novo programa. E aí a musculatura, as articulações e tudo mais reagirem. A gente precisa ganhar mais resistência muscular. Então, é um trabalho mais voltado para a proteção nesse sentido. Porque a gente aumenta a resistência muscular, então a gente tem uma maior demanda, né? Como é o caso da atividade que tem uma demanda maior, com um menor gasto energético. Então, quando a gente tem uma resistência maior, um gasto energético menor, a gente tem uma recuperação melhor e um menor risco de danos, né?
Então, quais são as queixas mais comuns dos cantores? Conta um pouquinho para o pessoal o que você sentia antes da gente começar a trabalhar, quando tinha uma maratona de shows ou, enfim, qualquer atividade que você tinha um desgaste vocal maior. Conta um pouquinho do seu depoimento, porque aí a gente vai fazendo um link aí, senão só eu vou falando. Não, mas antes de eu falar isso, queria fazer um comentário sobre algo que você falou, que é essa comparação do cantor de alta performance com o atleta profissional, né? Aí teve uma aluna minha, que estava aqui agora, até escreveu assim, nossa, cantor de alta performance, né? Porque é um termo novo, na verdade. Esse termo cantor de alta performance é um termo novo para muita gente. E aí quando fala assim, alta performance, uau! Né? Tipo assim, é a estrela de Hollywood da Broadway. Ah, é verdade, tem Né? isso Assim, também, que é um e aí nós outro estamos, quando a gente paradigma. está falando, né? Quando a gente está falando cantor de alta performance, nós estamos diferenciando essa pessoa das outras no sentido da intensidade do uso da musculatura vocal, né? Assim, porque usa de modo muito frequente e de forma muito intensa, né? Assim, que é o meu caso, em especial no período de carnaval, né? E aí, respondendo a sua questão, né? Você passa o ano trabalhando com canto, dando aula quase todo dia, fazendo show final de semana sim, outro não. E aí você vai levando. E aí, de repente, chega o carnaval. A Que não quantidade, começa naquela semana do carnaval, né, Rubens? que não Começa começa naquela semana de carnaval. Começa antes, né? Começa antes. E existe um período de tempo entre janeiro e até 1, 2 semanas depois do carnaval, que a intensidade de trabalho e a demanda do trabalho vocal é muito grande, né? Assim. E apesar de eu me encontrar tecnicamente preparado para dar conta dessa demanda, né, em função da minha atividade com Klaus Viana, as minhas pesquisas com Klaus Viana, e trazer o Klaus para o canto, isso ajuda muito nessa dinâmica intensa de muito show e muito trabalho. Mas, apesar disso, chegava no final da temporada de carnaval num cansaço que não era apenas físico, mas um cansaço vocal, né? E por mais que eu tomasse todos os devidos cuidados com a minha voz, existe uma coisa física, né? É físico, né? Assim, o músculo cansa, a musculatura cansa. Ela não só cansa, como ela se machuca. Eu posso ter todo o cuidado do mundo na hora de cantar. Se eu vou cantar 4 horas direto, eu posso ser o super cuidadoso, mas depois de 4 horas, existe um estresse da musculatura, né? E se eu não souber cuidar do estresse dessa musculatura, eu vou ter problema, né? Tô vendo nos E, comentários e aqui. aí você chegou me mostrando um monte de possibilidades que eu desconhecia, né? Possibilidades que a fonoaudiologia vem a oferecer para profissionais de alta performance. Porque assim, isso que você está dizendo é uma coisa importante, porque o cantor ou o profissional da voz é uma pessoa como outra qualquer, ou seja, ele é um ser humano, né? Então, tem outras atividades e outros vieses, né? Outros fatores interferentes aí na questão da voz e do corpo, porque a voz, ela é um produto neuromotor, é uma atividade motora, como andar, como qualquer outra atividade motora que a gente faça no dia a dia. As pessoas também, dentro dessa questão do paradigma, né, que acontecia muito dissociar o aparelho fonador, a laringe também, né, que não é só prega vocal, eu conto isso um pouquinho mais tarde, do resto do corpo. E não, ela faz parte, né, essas estruturas do trato vocal faz parte do corpo. Então, tem fatores, por exemplo, como o sono, né, a qualidade do sono. Então, tem pessoas que têm distúrbios do sono por diversas causas. Tem distúrbios alérgicos, né, Rubens? Como é seu caso, por exemplo. Por falar nisso, eu acabei de dar aula mais cedo para um aluno, que ele ainda não entrou aqui não, ele falou que ia entrar, mas eu não vi ele entrando pelo menos não, o Eloy. Eu acabei de dar aula para ele hoje mais cedo, e eu percebi uma rouquidão na voz dele. Estou trazendo esse assunto porque nós acabamos de entrar nesse assunto, e eu fui abordar, assim, o que está acontecendo na sua rotina, na sua vida,
que ao cantar tem essa rouquidão aí de fundo. O que está acontecendo? E aí ele relatou duas coisas, né? A primeira coisa que ele relatou é refluxo gasoso. Isso. E a segunda coisa que ele relatou é a apneia do sono. Aí ele acorda com o trato vocal todo ressecado e tal. E aí eu falei com ele, vou te passar o contato da Cláudia. Vou te passar o contato da Cláudia. No paradigma anterior, né? Que tem um problema, manda para fora. Não, mas é isso, porque quando a gente trabalha com uma pessoa, né, e a voz ela é produto de todos esses fatores também. Então, as questões da alergia, as emergências vocais, né, que quando desenvolve um processo, um resfriado, um processo alérgico, uma sinusite, enfim, uma laringite. Então, a gente trabalha também para a pessoa poder desenvolver aquela atividade. O que eu faço? Eu cancelo o show, eu não vou sair no carnaval e tudo mais. Então, o trabalho ele também é muito voltado para isso, né? Então, a gente tem que olhar todos esses aspectos, orientar como que a gente cuida da qualidade do sono. O sono, ele pode ter diversos distúrbios, né? Quer dizer, na verdade, diversos fatores que levam a ter um distúrbio do sono. A apneia e o ronco e a apneia é um deles e tudo mais. Pode ser alergia, pode ser uma série de fatores. Então, quando a gente faz esse trabalho, é todo um acompanhamento de todos esses fatores que tem uma intervenção. O cigarro, né? Então, tem situações que a pessoa é fumante, a gente não vai impor coisas às pessoas, né? Aos cantores e tudo, mas é um trabalho conjunto, de trabalho muito personalizado, onde a gente tenta ajustar ao máximo para que a gente consiga uma boa performance com o menor impacto, né? Então, tem a situação do cigarro, é muito comum também. Então, o cigarro, ele é nocivo para a voz, mas como que a gente fala para uma pessoa, de repente, parar de fumar? A gente não consegue fazer a pessoa parar de fumar da noite para o dia. Tem que trabalhar para controlar os fatores alérgicos e tudo mais. Então, além do trabalho de condicionamento vocal, de preparo nesse sentido, para aumentar a resistência muscular, a resistência física, né, para ter um ganho maior nesse sentido. Então, resistir a uma maratona de uso da voz, por exemplo, e tudo mais, com menor lesão, com menor gasto energético e tudo mais, e trabalhar também todos esses fatores, através da educação vocal, de tratamentos multiprofissionais que são integrados com o otorrino, enfim, né, com outras técnicas, questões posturais, que às vezes a pessoa tem também uma questão postural que é importante. Então aí tem trabalho de fisioterapeuta, de osteopatas e vários profissionais, nutricionista, porque a parte também da alimentação, né? Isso é uma coisa que muitas vezes o profissional da voz desconhece. Então, um dos papéis da fonoaudiologia é trabalhar também, não fazendo a função de nutricionista, mas fazendo um encaminhamento, uma discussão com esse nutricionista ou uma orientação, o que é melhor. Então, você falou do refluxo do Eloy, e o refluxo hoje em dia, ele é muito comum por conta dos nossos hábitos de vida e pelo nosso estilo alimentar, e o refluxo ele é péssimo para a voz, né? Ele leva a rouquidão, ele leva a uma alteração mucosa, né? E essas alterações mucosas podem também levar a uma síndrome de tensão musculoesquelética secundária, ou seja, tem uma alteração na estrutura ali de laringe, de prega vocal. Para conseguir fazer uma emissão, uma produção vocal, acaba desenvolvendo um esforço muscular maior e tudo mais. Então, todo esse trabalho é um trabalho que agora vem sendo conhecido pelos profissionais. Nós, fonoaudiólogos, sempre soubemos o nosso lugar, né? E uma coisa importante que você falou, né, que você também é professor de canto e tudo, é essa questão desse trabalho também do professor de canto. A gente vem conversando, né, Rubens, sobre essa questão da pedagogia vocal, né? Então, o professor de canto ele vai trabalhar, ensinar as técnicas para que a pessoa possa atuar do ponto de vista vocal num determinado estilo, né? Cada tipo de canto demanda um preparo técnico diferente. Então, é um trabalho muito integrado, né? Em relação ao trabalho específico que você faz, eu acho muito legal, porque quando a gente conversa com seus alunos e tudo, muitos procuram você porque estão a fim de fazer uma outra atividade,
enfim, lúdica e buscando uma qualidade de vida ou aprender algo diferente, ou sempre sonhou em ser cantor. Então, eu acho interessante isso. Olha, gente, desculpa, tá? Teve uma intervenção aqui que foi a campainha. Vamos ver se o Arthur vai resolver ir lá atender. Não sei como é que eu vou gerenciar isso agora no meio da live, viu, gente? Eu não estava esperando. Mas, enfim, deixa eu só avisar o Arthur aqui para ele atender a campainha. Peraí. Eu vou fazer isso aqui num minuto. Cláudia, enquanto você avisa o Arthur, a Fabiana... Vai, pronto, voltei. Olha, a Fabiana comentou aqui, nossa, que doido esse lance do sono interferir. Fabiana, minha aluna, minha amiga que eu amo. A Diva falou assim, o legal é que a Cláudia trabalha todos os aspectos que influenciam na qualidade da voz. Isso é comigo, a Diva é uma querida, atriz, super bacana. Enfim, são 2 comentários que eu vi aqui. E que vão no sentido disso que você começou a falar agora, né? Assim, sobre... Você estava falando sobre questão de qualidade de vida, né? Muitos alunos meus que procuram a minha escola, que procuram o meu curso, não porque querem ser cantores profissionais, se desenvolver como grandes cantores, mas porque estão em busca de uma atividade que possa produzir qualidade de vida. E por que esse comentário da Fabiana sobre o sono, nossa, o sono interfere na qualidade da voz? Como também nesse outro comentário da Diva, faz sentido isso. Porque uma voz saudável, que consequente é uma voz bela e que canta bem, essa voz só é saudável se o corpo for saudável. E o corpo só é saudável se a mente for saudável. Né? Isso, mente sana e corpo sano, né? E isso foi a coisa mais legal, assim, de quando eu comecei a trabalhar com você, né? Quando você começou a me acompanhar, e eu falo para todo mundo, né? A Cláudia, minha fono maravilhosa, a fono maravilha, é porque você, com a sua metodologia, você me apresentou uma fonoaudiologia que faz assim, com o meu método de trabalho, né? Porque tanto a minha técnica de palco, quanto aquilo que eu ensino para os meus alunos, vem do Klaus Viana, que entende o corpo como uma coisa só. O corpo é um todo integrado, é um sistema integrado. Então eu não posso tratar a voz ou o sistema fonador de modo isolado do restante do corpo, né? E para a voz estar bem, esse corpo tem que estar bem. E esse corpo responde às emoções, né? Então uma coisa que eu reparo muito nos meus alunos, por exemplo, quando um aluno vai cantar, e aí ele atropela os tempos da música, começa a adiantar as estrofes. Eles começam a adiantar as estrofes. Eu logo percebo que, no fundo, tem uma questão de ansiedade, num geral, né? Não é uma regra que deve ser seguida à risca, mas, num geral, salvo exceções, existe esse elemento. A pessoa é ansiosa na vida. E na hora de cantar, ela começa a acelerar as estrofes, né? Acelerar o tempo musical, adiantar as estrofes, né? Muitas vezes problemas de ritmos, muitas vezes problemas de afinação. Quando a gente mergulha para entender o porquê, a gente encontra no corpo da pessoa questões como, por exemplo, respiração, uma respiração muito curta, muito pequena, localizada só aqui em cima, problema para abrir as caixas de ressonância, sejam as caixas do peito, sejam as caixas de ressonância da cabeça. E aí, quando a gente mergulha nisso, tem uma razão emocional no fundo. Tem uma construção psicológica de fundo que vai aparecer na respiração, que vai aparecer nas caixas de ressonância, ou que vai aparecer no quadril, na bacia, na forma como a pessoa anda e que chega na voz. Exatamente. Né? Então, o meu método de trabalho é muito esse, né? Assim. E quando eu te conheci e a gente começou a trabalhar junto, fez assim, né? Porque o seu trabalho também tem essa abordagem. Né? Fala pra gente um pouco disso. Pois é, então, desculpa, tá, gente? Porque em casa, né, não tô no consultório, porque eu não tô saindo por causa do isolamento, e aí eu não tava esperando essa campainha tocar, enfim, desculpem, tá?
Muito bem. Então, essa questão que o Rubens está falando, ela é muito importante. E por que eu estou dizendo isso, né? Porque eu acho legal essa questão do trabalho com o corpo como um todo, né? Porque existem estudos, aí eu vou falar para vocês do ponto de vista científico também, né? Estudos de que a música, de que trabalhos corporais que envolvam movimento e melhor conhecimento, eles têm um reflexo importante na cognição, né? Então, na nossa capacidade de memória e tudo mais, a gente tem um efeito de melhor oxigenação do corpo e o nosso cérebro funciona muito melhor com um aporte maior de oxigênio. A gente desenvolve uma consciência corporal maior, então com isso maior equilíbrio, né? Uma resposta, uma melhor postura, uma resposta corporal melhor, tá? E além disso, a gente tem a liberação também de neurotransmissores do prazer. Então, a gente tem endorfina, serotonina e tudo mais. Então, para o cérebro e para a qualidade de vida, a atividade vocal, né? Então, o corpo, o uso do corpo, o uso da voz, ele é muito importante. Ah, Cláudia, mas Cláudia Rubens e tudo, mas nossa, eu não tenho jeito, eu não sou afinado e tudo mais. Então, o corpo é o que a gente consegue. Ele é plástico, então a gente consegue fazer. É uma construção social, né, Cláudia? Isso, exatamente. Então a gente consegue fazer essas mudanças. Como que é isso, né? Então a gente precisa trabalhar em repetição, então as aulas, o treino e tudo mais vão fazer com que cada vez mais a gente tenha uma performance melhor, que é o aprendizado motor, a reprogramação. Aí o Rubens estava falando dessa questão da ansiedade e tudo, sim, né? Então a voz, ela é o reflexo das nossas emoções também. Por outro lado, essas atividades, elas também acalmam o nosso sistema nervoso. Então a gente tem visto cada vez mais as pessoas fazendo yoga, meditação, e isso tem sido prescrito por médicos também, porque essa atividade corporal, ela acalma o cérebro. Quando a gente trabalha com o músculo e tudo, a gente ativa um sentido também, tá? Além de tudo isso que eu falei, que se chama sentido proprioceptivo. Então, ele melhora a capacidade de atenção, de concentração, o tônus muscular. Então, ele é muito benéfico. O cérebro vai recebendo informação positiva o tempo inteiro. Trabalha muito com a respiração e a respiração acalma, né? Então, essa questão da ansiedade é uma que tem a relação mesmo, o Rubens está completamente certo, e também tem a questão do conhecimento corporal. Então, o nosso corpo, ele é sujeito a estímulos o tempo todo. E essas atividades que envolvem mais coordenação, né, maior refinamento, elas precisam ser aprendidas e ser desenvolvidas. Então, a gente tem que desenvolver o músculo, desenvolver as articulações, e com isso o cérebro vai recebendo novas informações de novas programações. Então, é possível. Às vezes, a pessoa não se dá a atividades físicas ou atividades físico-vocais, que, na verdade, é a mesma coisa, mas só para entender essa relação com a voz, porque se sente constrangido, porque se sente desengonçado e tudo mais. Acreditem, gente, isso melhora, tá? A partir das técnicas, do treino e tudo mais. Muito bem. Ah, Cláudia, mas e a fonoaudiologia, onde entra nisso, né? Então, eu vou fazer uma aula de canto, eu preciso fazer fono também? Então, eu vou separar aqui em dois segmentos. Pessoas que são... que vão procurar a atividade vocal, cantar, aulas de canto, como uma atividade lúdica e para qualidade de vida, e os profissionais da voz, tá? Em relação a essas pessoas, na verdade, quando a gente fala do trabalho fonoaudiológico, o trabalho fonoaudiológico ele tem vários segmentos. Tem a educação vocal, tem a reabilitação, quando há um distúrbio e a gente vai tratar esse distúrbio, tem o condicionamento. Então, mas eu vou lá fazer aula de canto, eu vou ter que pagar um fonoaudiólogo para poder fazer isso? Às vezes, a gente faz algumas sessões de orientação, de aconselhamento. Já aconteceu, por exemplo, eu e o Rubens, a gente trabalhar com algum aluno dele que tinha uma dificuldade específica, aí eu avaliei, e dentro do ponto de vista biomecânico, qual segmento, qual parte do corpo ou qual sistema seria mais interessante ser trabalhado na aula, né? Dei essa orientação para a pessoa também, e tudo, e deu um resultado diferente, tá? Então, não significa necessariamente que vai ter que fazer um trabalho longo ou fazer um trabalho que tenha ainda mais esse investimento,
no sentido de curto, médio ou longo prazo, tá? Tem isso também da gente fazer essa parceria para conseguir ajustar e ter uma performance melhor, né, durante ali naquele período. Às vezes a pessoa não tem nem consciência de que ela respira mal, por exemplo, o que é muito comum, porque o que acontece? Quando a gente respira mal a vida toda, a pessoa sempre foi alérgico, sempre sabe o teve que é problema, respirar bem, por né? exemplo, isso ele não tem outro parâmetro, né? Então, eu estou dando esse exemplo, tá? Agora, eu falei que eu ia dividir entre dois grupos, né? Então, agora a gente vai falar do grupo de profissionais da voz. Sim, a gente tem que entender o seguinte: um músico, um profissional da voz, ele investe em uma série de coisas, né? Ele investe em investimento, ele investe em marketing, ele investe em sistemas de som, em microfone e tudo mais, e acaba que dentro do paradigma que a gente tem ainda, né, ou tinha mais forte, não entende que o principal instrumento de trabalho do profissional da voz é o aparelho fonador, né? Então, acaba que não investe nisso, né? Eu vejo, no geral, uma série de investimentos e não ter essa compreensão de que é preciso investir também na melhoria da sua performance, condicionando ou dando maior possibilidade mioelástica e de resistência para o seu aparelho fonador. Então, é um investimento, né? Então, a pessoa que toca, por exemplo, ela paga não sei quanto numa guitarra e aí ela vai negligenciando o seu aparelho fonador, que é o principal instrumento. E a gente, falando nisso também, não é só o aparelho fonador, mas também a audição. Por que a audição é um sentido importante? A voz e a audição são interligadas, tá? Quando a pessoa canta e quando ela é um cantor ou um músico de alta performance, ela precisa se modular, né? Então, para afinar, para chegar em notas, para fazer certos ajustes, ela precisa ter um conhecimento corporal, ter condição física e também ter todo o aparato sensorial. A audição, ela é importante. Então, a gente ouve em quantidade, então, quanto eu ouço, né? E normalmente a gente faz os exames audiológicos, daqui a pouco o Rubens convida a Renata e ela vai falar um pouquinho melhor disso, em faixas de frequência normais. Só que essas pessoas lidam com faixas de alta frequência também e às vezes tem perdas em alta frequência e aí começa a ter dificuldade vocal. Às vezes vem para mim ou para outro fonoaudiólogo ou para otorrino quando começa a apresentar dificuldades vocais. Então, a produção vocal, ela é decorrente também dos sentidos. O sentido é visão, audição e sentido do corpo. Perceber esse corpo, saber a existência desse corpo, do ponto de vista respiratório, biomecânico e tudo mais. Então, a audição é um sentido muito importante, que também acaba sendo negligenciado. E aí a gente tem trabalhado muito também com essa questão da proteção auditiva, porque ele é uma proteção vocal, né? E os distúrbios da audição, uma vez que eles estão instalados, eles não têm recuperação. A voz, sim, a gente consegue, dependendo de como é o distúrbio e tudo mais, ainda recuperar, porém, a audição, a gente não consegue fazer recuperação. Então, esse trabalho, né, quando a gente fala, eu poderia vir aqui e falar só da parte específica vocal, quais são os cuidados e tudo mais. Mas a gente lida com o corpo todo. Essa pessoa, ela é um ser, né, biopsicossocial, é uma pessoa que está inserida dentro de uma realidade social, uma pessoa que tem suas questões emocionais que se refletem na voz, ela precisa de concentração. Então um cantor, seja ele um cantor de ópera, seja um cantor de carnaval, quando ele entra no palco, ele tem que estar pleno, né, para poder executar a sua atividade lá de uma forma mais plena, não é isso, Rubens? Então, assim, tem que ser todo um trabalho durante um período anterior, para quando ele chegar lá naquele palco e ele começar a fazer a performance físico-vocal dele, tem, por exemplo, um cantor de ópera, ele tem também uma atividade muito expressiva, teatral, tem personagens. E o cantor de carnaval ou sertanejo, ele também precisa ter uma expressividade de acordo com o tipo de canto que faz. Não dá para ter questões no momento que está ali, ele está pensando no controle da ansiedade, na respiração, isso já tem que estar tudo automatizado. Por isso que a gente vai fazendo esse trabalho no decorrer de um período anterior àquela performance, né?
Rubens, eu tô vendo aqui, não sei quanto tempo que a gente tem. A Renata tá aí ainda? Chama a Renata um pouquinho Olha, para falar dessa é, questão da audição. eu ia falar isso agora, porque a Fabi tá perguntando aqui assim: alguém que ouve mal consegue cantar bem? Vamos chamar a Renata para falar sobre isso? Vamos chamar a Renata e quando eu voltar eu falo da parte, então, da produção vocal. Chama a Renata. Oi, Rê, entra Deixa eu aí. chamar a Renata. Cadê? Não tô conseguindo chamar a Renata. Ah, é porque eu tenho que te derrubar, Cláudia. Vou te Então tirar e me chamo ela. derruba, gente, eu já volto. Isso, removi a Cláudia. Agora vamos chamar aqui a Renata, Jax. Uai, cadê? Não tô conseguindo. Vamos lá, vou conseguir. Ah, tcharam! Olha, gente, é a primeira vez que eu tô fazendo uma live com convidados, tá? Então vocês não reparam as manotinhas, não. A próxima não terá essas manotinhas. Renata, te chamei. Já convidei a Renata. Olha, ei, Ei, ei! tudo Você bem, tá boa? Que Cláudia? saudade de você! Quanto tempo? Quanto tempo, né? É, E aí, Rê, você tá aí desde o início que eu te vi entrando logo no início, tô né? acompanhando. Você viu a pergunta da Fabi? Deixa eu te contar. A Fabi, ela é minha aluna do módulo 1, lá da Escola de Canto e Consciência Uhum, Corporal. E no módulo 1 eu ainda não falo da audição. Eu uhum. vou falar sobre a audição e a importância da relação do ouvido com a voz só no módulo 2 do curso. Mas muito legal ela trazer essa pergunta e eu achei super oportuno para te chamar para conversa para você responder para a Fabiana essa pergunta. Alguém que ouve mal consegue cantar bem? Consegue, né? Mas existe uma limitação grande nisso, né, Rubens? Quando a gente vai explicar para o músico, em geral, sobre a questão da audição, o retorno é muito importante. Eu acho que às vezes falar da perda é muito difícil, às vezes é difícil para o indivíduo entender o que seria uma perda auditiva. Vamos pensar numa questão que é fácil para vocês entenderem. Se vocês estão numa situação de apresentação e o retorno para você está ruim, como é que fica a sua voz? Se o seu retorno está ruim, não é? Quantas vezes vocês já passaram por isso? O som está ruim, o retorno não chega, ou se ele vem mais agudo, você não está vendo o retorno de algum instrumento, que é o que vai te dar aquela cadência. Você acaba tendo uma situação de canto muito ruim. Você pode, inclusive, desafinar, né? A gente tem visto umas lives Desafinar, cantar atualmente. fora do tom. Ih! Exatamente. A gente tem visto umas lives atualmente, né? Porque agora, com esse período de quarentena, o pessoal fazendo muita live, e cantores até assim, de certo renome, passando por situações terríveis, né? De desafinar mesmo, assim, de uma maneira assustadora para a gente, muito por conta desse retorno. Então, se um retorno, você mesmo com uma audição dentro da normalidade, já pode te trazer toda essa alteração, imagina se você tem uma perda auditiva, né? Então, assim, a pergunta é possível cantar bem? É possível, mas o impacto disso no seu desempenho é enorme. E até estendendo um pouco mais e na linha do que vocês estavam falando. É muito importante que o músico entenda que o impacto não é só ali na audição do retorno, é o impacto na saúde, é o que vocês estavam falando aí o tempo inteiro. Eu tive uma pergunta muito interessante de um paciente meu, músico, vocalista e guitarrista, essa semana, eu achei muito interessante, que ele me falou assim, mas então tá, tudo bem, se eu perder um pouquinho da audição, é como se eu só abaixasse um pouquinho ali do volume e eu vou ficar bem. Falei, não, né? Imagina uma perda auditiva para a sua vida. Você pode ter um zumbido que fique permanente, você pode ter distorções sonoras, né? E você pode ter perda auditiva, inclusive para comunicação. Então, é um impacto enorme, né? E o músico, que eu acho que ele tem que entender muito bem, é que a audição também é um instrumento de trabalho dele. Seja um instrumento que ele tocar ou o próprio vocal, né? É um instrumento muito importante de trabalho. Esse sentido da audição. Então, A audição ela é fundamental, assim, porque a gente, quando vai cantar,
a gente precisa ter alguma referência para manter a afinação e manter o tom. Essa referência tem duas fontes, essa referência. Uma referência externa, que é a banda. Né? A banda que está tocando com você. Tem que ouvir a banda para conseguir cantar no mesmo tom que a banda está tocando. Né? Mas você também precisa se ouvir. Né? Porque se você não se ouve, você não tem referência do que você está fazendo. E até quando você vai cantar sem nenhum instrumento, cantar solo, sozinho, você precisa se ouvir para ter referência do que você está fazendo. Né? Se você não se ouve, você não tem referência nenhuma. Então você vai desafinar e não vai nem saber que desafinou. Né? Assim. Então tem essa questão. Mas, ô Renata, a Cláudia estava falando aqui, falar sobre o palco, e o palco era exatamente o que você estava falando, que no palco complica tudo, porque ainda mais em show como Então Brilha, né? Eu costumo fazer, que é muito instrumento e muito equipamento de som e muito retorno, e aquela loucura, aquele tanto de som, aquele tanto de frequência vindo de tudo quanto é lado. Então tem um problema, que é tanto eu conseguir ouvir a banda bem, porque o excesso de som, de volume, de intensidade é enorme, né? Então eu preciso de alguma maneira de dar uma filtrada para eu ter um retorno tranquilo, como também tem um problema da minha saúde auditiva, porque eu ficar exposto ali, né? Faço 3, 4 shows por dia durante carnaval, né? Eu estou exposto ali, né? E aí? Né? Então, assim, aquela quantidade enorme de som. A Cláudia está pedindo para falar do retorno, mas é exatamente disso que eu estou falando, porque, num geral, a estrutura com que trabalhamos em Belo Horizonte, no Brasil como um todo, é um retorno frontal para o cantor que mistura tudo. E aquela pancada. Tem show, Renata, tem show que eu faço que eu sinto o som batendo no corpo. De tão intenso que é o som. Eu não consigo entender nada se eu não tiver uma proteção. Eu não consigo entender nada do que está acontecendo, né? E é prejudicial. O que você pode falar sobre isso? Foi ótimo você ter tocado nisso. Isso é o ponto que eu mais trabalho hoje com música, essa informação sobre a exposição ao som intenso. O som intenso, de volume intenso, Rubens, ele causa perda auditiva, sendo que o primeiro sintoma geralmente é o zumbido. E isso não é uma coisa assim, talvez isso aconteça comigo. Não, não é talvez. Né? O som alto ele vai gerar lesão no sistema auditivo. O que vai variar é o tempo. Então, se você é uma pessoa que se expõe a som alto, seja um funcionário de fábrica com barulho de marreta ou com uma música deliciosa que ele ame, do bloco. Então, por exemplo, a situação sua ali do bloco, com aquela bateria enorme, vocês chegam a ter um palco, com certeza, de mais de 120 dB. E só para você ter uma ideia, para ter uma segurança auditiva, a um som de 100 dB, você só poderia ficar exposto a ele por 15 minutos. Um som de 120 dB são segundos. E quanto tempo você fica no palco lá do Então Brilha? Num trio? Dependendo do show, é 2 horas, 3 horas e meia. 4. E tem a questão dos batuqueiros, né, que tocam na bateria. É uma bateria com 300 integrantes, que tanto de surdo. É importantíssimo a proteção, gente. O protetor auricular é muito importante. Não pode não ter, não dá para ir para o carnaval tocar uma bateria sem ter um protetor auricular. É uma questão de saúde auditiva, saúde do seu corpo, saúde da sua alma, da sua vida. Não deixe de usar o protetor. Uma dica boa, Rubens, uma dica boa, e eu sempre gosto de falar. É porque, assim, 99% dos músicos que eu atendo ou que eu vou fazer uma palestra vem com essa pergunta assim. Não, eu não tenho problema. Por exemplo, um que eu recebi agora essa semana. É sempre assim. Ô, Renato, eu tô com um zumbido agora. Já tem uma semana e eu vim correndo, tô com esse zumbido. Você já teve um zumbido antes? Não, nunca tive. Tá bom. E aí a gente começa a conversar. Eu falo, mas como é que é depois dos shows? Não, eu tenho aquele zumbido normal. Aquele que fica 5 minutos ou que eu durmo e ele acorda. Quer dizer, ele não associa esse zumbido normal com aquele zumbido de agora. E, na verdade, é a mesma coisa. Então, qual é a minha dica? Você não pode sair nunca de uma situação de som alto com aquela sensação de ouvido tampado, ou zumbido, ou a sensação de escutar menos. O que significa isso? Uma lesão auditiva, que pode ser temporária, você dorme, acorda e passou.
ou ela pode ser permanente. Agora, esses sinais, eu ensaiei hoje. Você foi lá hoje, ensaiou com sua banda, e saí com aquele zumbido normal. Aí, no dia seguinte, 3, 4... Eu tenho pacientes que têm isso 4 vezes por semana, 5 vezes por semana. Isso já é o sinal do corpo de lesão auditiva. Temporária, sim, mas uma hora ela vai ser definitiva. E como a Cláudia disse aí há um tempinho atrás, isso não tem volta. Essa lesão é permanente. Então, proteger a audição é fundamental. Então, a gente tem basicamente 2 recursos, falando de maneira geral. O protetor, que você falou muito bem, e para o músico hoje tem protetores específicos, com filtro de fala, cuja qualidade sonora do retorno... O meu é uma delícia, Renata. É? Eu coloco, ele filtra tudo, eu escuto a banda assim, tudo certinho, e no volume certo, para eu cantar com conforto, com qualidade. Nossa, e foi você que me apresentou. Exatamente. Maravilhoso, eu boto ele, trabalho assim. Que delícia. Renata, deixa eu te falar, nós estamos com o tempo apertado, eu preciso trazer a Cláudia de volta, para ela pelo menos esse pedido pessoal. Só um minutinho, falar do retorno. A outra opção é o retorno, in-ear, que dá proteção e qualidade, inclusive para manter essa resistência, diminuir o desgaste vocal. Ok? Verdade. Muito obrigada. E o in-ear é uma delícia de usar também, é outra coisa maravilhosa. Renata, obrigado, viu? Depois vamos combinar uma live maior, mais ampla, para a gente poder falar um pouco mais sobre a audição, tá? Ok. Beijo. Obrigada. Deixa eu trazer a Cláudia aqui. Trazendo a Cláudia de volta. Entra aí, Cláudia! Voltei! Eu estava aqui acompanhando, escrevendo e tudo mais. Ah, eu não estou te vendo, não. Aqui para mim você está aguardando, Cláudia. Eu estou te ouvindo, mas você não está aparecendo para mim, não. Vocês estão vendo a Cláudia, não. Pessoal? Todo mundo está me vendo? Cláudia? Eu estou te ouvindo, mas a sua imagem não apareceu para mim. Está escrito aqui, aguardando Cláudia. Mas vamos lá, vocês estão vendo a Cláudia, gente? Apareceu, para mim apareceu. Então, olha só, fazendo um gancho com isso que a Renata falou, né? Eu até coloquei também o contato aí da Renata, que é Audiviva, para conversar com ela e tudo mais. Aí alguém perguntou, eu esqueci o nome de quem perguntou, dessa questão se com a alteração auditiva se pode cantar bem. Então a gente tem 2 questões aí. Uma também é o processamento da informação auditiva, né? Eu tinha explicado para vocês um pouquinho que a gente tem o quanto a gente ouve, que foi isso que a Renata explicou, e tem o como a gente ouve, que é como a gente processa as informações auditivas. E tem também como a gente saber disso, como que está o processamento auditivo, e se for o caso também trabalhar Claudinha, e tudo mais. Nós temos 2 minutos. Tá, qualquer coisa a gente começa uma outra só para finalizar o assunto, tá bom? Ok. Dá para começar uma outra assunto. Então, essa questão da audição, ela é muito importante porque se o cantor ou o profissional da voz começa a ter perda auditiva, ele começa a ter dificuldade para se modular e isso pode levar a uma lesão, a uma alteração, a uma lesão funcional, né, da prega vocal mesmo, e pode levar também a um distúrbio de tensão musculoesqueléticas. Primário, que pode começar com essa tensão, então a pessoa não se ouve bem, ela tenta chegar em certas notas, ela não está se modulando muito bem, ela começa a fazer um esforço, e isso é inconsciente, é uma resposta do corpo, ou se ela chegar a desenvolver uma lesão, que pode ser um edema, um nódulo, que é o chamado calo, o pólipo, enfim, alguma lesão. Ela pode também desenvolver essa tensão musculoesquelética secundária. Então, ela entra num ciclo, né? Uma coisa acaba levando a outra, tá? Outro dia, tem um tempo, na verdade, por exemplo, eu acho que foi o Eric Clapton, se eu não me engano, que disse que encerrou a carreira dele porque ele estava com um distúrbio auditivo e, consequentemente, uma alteração vocal, tá? Então, é muito importante ter esse cuidado. E como vocês viram, né, é um trabalho do fonoaudiólogo com também o otorrino e tudo mais, para trabalhar esses sistemas. Então, isso entra nos cuidados da voz. Rubens,
qualquer coisa você derruba, porque eu quero falar também do aquecimento e da importância de aquecer e desaquecer, tá bom? Ok. Aí a gente faz essa entradinha aí menor só para a gente finalizar isso. E ver o tempo também, porque se passa, não grava a live. A live vai embora e quem quiser ver depois não consegue. Você tem que terminar um pouquinho antes, tá? Então nós vamos terminar agora. Vamos terminar agora. Tá. Ok? A gente Chama termina de e novo. volta, tá, pessoal?